Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, Igreja do Senhor Jesus. Cristo se manifesta por sua palavra. Vejam só, Cristo se manifesta pela sua palavra. Isso é muito importante. A forma com que Deus se revela ao homem hoje é pela revelação especial, é pela palavra de Cristo para mim, para você, para nós hoje. Vejam só, queridos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 42, diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A forma com que os discípulos viviam na doutrina dos apóstolos, ou seja, da igreja primitiva, naquilo que eles aprenderam de Jesus Cristo, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Tinha um compromisso com a oração de estar juntos, unidos, numa unidade da igreja cristã. Vejam só, a primeira evidência de que alguém está vivendo em Cristo é justamente a aceitação plena da doutrina apostólica na sua vida, a aceitação plena da doutrina da palavra de Deus, da igreja primitiva. Então essa é a aceitação plena da doutrina apostólica, ou seja, dos ensinamentos dos apóstolos que aprenderam de Jesus, que foram os primeiros a verem Jesus, por isso foram chamados de apóstolos, e hoje nós recebemos esses ensinamentos. Nós precisamos viver a plenitude, o evangelho pleno da igreja primitiva no primeiro século. A doutrina dos apóstolos é um conjunto de ensinamentos fundamentais da Escritura que nos apresentam o Antigo e o Novo Testamento, o Evangelho da graça de Deus e as implicações de vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Por isso nós nos voltamos para essa palavra. É ela que nos dá essa estrutura, ensinamentos fundamentais e basilares para fundamentar a nossa fé. Nós vivemos no fundamento dos apóstolos, vivemos no fundamento da palavra, vivemos no fundamento do Senhor Jesus Cristo. Jesus deu aos discípulos um panorama positivo de como o Antigo Testamento se cumpria nele, ou seja, todas as coisas do Antigo Testamento focavam em Cristo. Em Lucas 24, 26, focam para isso, quando Jesus ali fala àqueles discípulos sobre que tudo focava nele, ou seja, Jesus é a centralidade do Antigo Testamento. Há uma gama de tipologia aonde revela Cristo como Senhor. Ele orientou também os discípulos a viverem o ministério do Espírito Santo, o compromisso com o Espírito Santo de viver uma vida na palavra de Deus, que o Espírito Santo daria a eles uma estrutura de vida na palavra. De posse dessa revelação, queridos, os apóstolos passaram a fazer o quê? Pregar o evangelho da verdade, ensinando os primeiros cristãos a viverem conforme os ensinamentos de Jesus Cristo, sendo que os seus próprios escritos também eram considerados como escritura, porque os apóstolos, eles aprenderam de Cristo e posteriormente, eles escreveram, até mesmo refutando ensinamentos errôneos que haviam dentro da igreja naquela época. Por isso houve várias cartas escrevendo, cartas paulinas, cartas gerais, onde escreveram as igrejas para doutriná-las no caminho da palavra de Deus. Então vejam só, queridos, todos nós precisamos permanecer e perseverar na doutrina da igreja primitiva, na doutrina dos apóstolos, na doutrina de Cristo, vivendo os ensinamentos de Jesus em toda a sua plenitude. E por isso nós precisamos viver na palavra. E eu faço uma pergunta a você:
Como você tem lidado com a Escritura Sagrada? Como você tem lidado com a Palavra de Deus? Você já leu a Bíblia toda? Você já buscou um compromisso de leitura? Tem se empenhado em memorizar os textos da Palavra de Deus e refleti-los para que eles produzam vida no seu coração? Seu compromisso com Jesus é do mesmo tamanho que você tem de compromisso com a Palavra de Deus? Saiba de uma coisa: Cristo se manifesta na palavra. Se você quer ter uma experiência com Deus, busque a palavra de Deus e você encontrará a manifestação visível de Cristo em sua vida, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e que cada vez mais o Senhor Jesus se manifeste na palavra, na sua vida, fazendo de você em Cristo mais do que vencedor, no nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida e sua família e possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor, da palavra do Senhor e na doutrina dos apóstolos, que é viver em Cristo para todo sempre. Amém? Deus abençoe sua vida no nome de Jesus.